Olá, Leonino, Leonina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, leonino, um presente para você, leonina. Bem, na casa 1 nós temos a energia do Ás de Copas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 2 de Copas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do Ás de Espadas. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o Ás de Copas, nós temos os enamorados. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do Papa, o arcano maior de número 5. Sobre o 2 de Copas, na casa 2, na energia do passado, nós temos o Imperador, né, o arcano maior de número 4. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 6 de Paus. Gratidão. Sobre a energia do Ás de Espadas, nós temos o arcano maior de número 14, a temperança. Atrelado a essa energia, nós temos a carta, né, do 3 de ouros. Gratidão. Bem, leonino, leonina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o Ás de Copas, nós temos a energia dos pássaros. Sobre o 2 de Copas, nós temos a energia do chicote. E sobre o Ás de Espadas, na energia de futuro, nós temos a carta da criança. Gratidão. Bem, leonino, leonina, a energia do presente ela será regida pela carta Ás de Copas, atrelada à energia dos pássaros, onde traz aqui diversão. Para aqueles que estão solteiros, né, solteiras, há aqui conexões, né, em festividades, em eventos, mas o tarot está falando aqui que não são conexões duradouras, são conexões temporárias, como se viesse algo ou alguém na nossa energia, na nossa vibração, que fosse apenas uma energia de tentação, mas ao mesmo tempo, se isso for propício à tua energia, à tua vibração, se permita a essas novas conexões. Um outro aspecto em relação a essas 2 cartas é a abertura para o amor.
há essa possibilidade para que nós possamos expandir essa luz, esse brilho sobre nós, como se nós estivéssemos aqui recebendo a luz divina em nós. É ser preenchido por amor e alegria. E não é possível conter, né, essa vibração, essa energia. Nós vamos canalizar este amor para as outras pessoas. Há muita receptividade, né? Muita plenitude para que a gente possa permitir esta vibração. Há também a necessidade de deixar algo do passado em relação às questões de cunho emocional, afetiva no passado, para que a gente possa se render à alegria, à felicidade, ao êxtase. Então, permita que esse toque do divino permita ser um centro, né, de canalização de paz para as outras pessoas que estão à sua volta. Então, há muito amor e esse amor não é possível conter, e nós vamos trazer essa energia, né, de compaixão e externar esta vibração para as pessoas, né, que estão à nossa volta, como eu disse anteriormente. Abaixo dessas energias, nós temos 2 arcanos maiores. Nós temos os enamorados, que é o arcano maior de número 6, e nós temos número 6, perdão. E nós temos o Papa, o arcano maior de número 5. Nós temos a energia do signo de Gêmeos, trazendo o aspecto da dualidade, da incerteza, da insegurança em relação a este anseio pela união com as outras pessoas, mas também nós temos o Papa, que é a energia de Touro, que é um olhar um pouco mais tradicional. Nós temos aqui o elemento ar, mental, mas nós também temos aqui a conexão com a terra, com os pés no chão. É como se nós estivéssemos aqui na busca, né, pela união com o divino, com o sagrado, com o campo espiritual, pela própria representação do As de Copas, mas também há a representação aqui do amor, né, do anseio entre essas duas partes. É como se houvesse aqui uma outra metade, uma paixão, mas há uma energia de separação, e aí há este anseio da reconexão. Cuidado, porque é como se nós também estivéssemos aqui no presente vivenciando, né, um triângulo amoroso, e aqui há a necessidade de perceber tudo e todos à nossa volta para que a gente possa compreender essa energia, tá? Então há uma forte ligação aqui entre pessoas, mas que traz uma conexão de opostos, né, pela própria representação do signo de Gêmeos. O aspecto do Papa na casa 1 traz esta questão ligada às organizações e instituições, é uma energia de autoridade, né? Também de autoridade de cunho espiritual, são os ensinamentos tradicionais. Aqui algo que será revelado na energia do presente, né? É a revelação através do campo espiritual. São conhecimentos também e aprendizagens ligadas à energia dos livros, um conhecimento específico ao qual nós precisamos revisitar. Então, são histórias e a aprendizagem do passado aqui trazendo energia de expansão, como se a gente fosse aprender algo ou alguma coisa atrelada às experiências das outras pessoas para conosco. Então a gente está aqui difundindo, né, esta energia, esta vibração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Eu trago sempre os aspectos, as características das cartas para que você possa compreender, assimilar aquilo que está na tua vibração e soltar aquilo que não te serve, tá? Na casa 2, na energia do passado ou acontecimentos passados que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 2 de copas e nós temos o chicote. O chicote é um instrumento de poder e traz aqui, né, os instrumentos de cunho mágico. É como se houvesse a necessidade de usar questões ou coisas ligadas à espiritualidade para que haja expansão, como por exemplo, cristais, um mantra, um incenso,
são as conexões que nós fazemos para ter acesso à espiritualidade, como se fosse um instrumento. Então nós estamos aqui compartilhando o nosso amor. A união estabelecida, influenciada no passado sobre o nosso presente, com outras pessoas. O 2 de copas representa todos os tipos de amor. É uma energia que inclui também o amor platônico. É uma sensação de cura que virá aqui para o nosso presente através dessa reflexão. Né? É como se nós estivéssemos aqui nos vendo refletido nas outras pessoas. São almas gêmeas, né? Corações ou almas que se encontram, né? Para que haja aqui a manifestação de uma consciência que eleva, né, as questões de cunho espiritual em nós. É como se fosse alguém ou alguma coisa que despertasse esse interesse, né, nas questões espirituais, na expansão de cunho espiritual. Então, há aqui conexões e nós devemos nos permitir a essa energia de expansão. Um outro aspecto está correlacionado às questões de cunho material, ao ambiente profissional, porque nós temos o 6 de paus, que é o retorno heróico do Deus Sol, é muita energia de brilho e luz sobre nós, é como se nós estivéssemos aqui radiante em relação às outras pessoas e principalmente em relação a esse masculino, representado aqui pela carta de número 4, o imperador, que traz uma energia vibrante ou uma certa influência do signo de Áries sobre nós, é o poder e como nós utilizamos esse poder, é como se houvesse muita responsabilidade, é como se nós estivéssemos também numa posição de poder e de liderança em relação às outras pessoas, né? São estruturas, ordens ou leis que devem ser respeitadas. Há aqui uma figura masculina forte. É como se houvesse uma atividade de força primordial entre o eu e o outro, como se nós estivéssemos aqui no nosso presente, resolvendo um conflito ou algo do passado, ao qual nós precisamos de muita coragem, de muita autoridade, né? Ambição e ordem para lidar com essa energia, com essa vibração. Só que nós seremos vitoriosos, porque nós temos o 6 de paus, que traz nesse triunfo vitória, como se nós estivéssemos aqui conquistando algo, ser o melhor naquilo que nós fazemos. O tarô está dizendo aqui que você irá brilhar mais do que as outras pessoas. Você está vindo aqui com a energia de admiração das outras pessoas para contigo. Você será enaltecida, enaltecido pelos teus esforços. Você se tornará aqui uma referência, um líder, né? Você está se apresentando como exemplo e você será enaltecido, enaltecida, volto a repetir, pelo teu esforço, pela tua prática e dedicação. Como eu disse anteriormente, é o retorno heróico do Deus Sol pela própria representação do 6 de paus, onde nós estaremos aqui expandindo luz e brilho. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo deixarei o link para o meu WhatsApp, onde eu terei aqui o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos aqui aspectos diferentes pelo Ás de Espadas, 3 de ouros e o arcano maior, a temperança. O Ás de Espadas traz o poder, né, da fala, da comunicação. É uma carta que está ligada à energia da verdade, da justiça e do juramento sendo feito e mantido. São os pensamentos e concepções puras ligadas à energia da criança, dizendo aqui que nós precisamos colocar os nossos pés no chão,
precisamos ter contato com a natureza, precisamos expandir a nossa luz e o nosso brilho para que a gente eleve a nossa vibração. É como se nós estivéssemos aqui com muitas ideias, com pensamentos abstratos, onde nós estaremos recebendo críticas por essas ideias, mas que nós devemos dar respostas bem definidas a estas outras pessoas ou esclarecer tudo pela lógica. Nós temos a representação do ás de espadas dentro do aspecto da justiça e do juramento. Tudo aquilo que a gente fala, externa e diz será mantido, porque nós temos aqui o poder da palavra, as ideias iniciais, as inspirações intelectuais. Então há a necessidade de manter, né, esse poder através da conexão da fala. Nós temos um outro aspecto sobre essa energia que está atrelada ao ambiente de trabalho, que nós temos aqui o 3 de ouros trazendo uma habilidade, um talento, conquistando grandes resultados. É como se nessa perspectiva de futuro houvesse aqui um hobby, um talento, e nós devemos investir cada parte de si mesmo, de si mesma, né, neste projeto, onde nós iremos exibir os nossos talentos, as nossas obras para as outras pessoas. É uma energia de muita admiração daquilo que nós estamos fazendo dos outros para conosco. É um trabalho árduo sendo aplicado, então a gente precisa aqui de autodireção. São estruturas rígidas, mas estas estruturas rígidas, né, provocando em nós aqui muita criatividade. Então, há necessidade de expandir, né, estes talentos, estas habilidades. Nós temos abaixo o arcano maior de número 14, a temperança, que traz aqui a influência, né, do signo de Sagitário sobre nós, mas a temperança é uma energia de moderação. Pede aqui para que a gente evite todo e qualquer tipo de excesso. Há necessidade de olhar para as nossas virtudes em vez de focar nos nossos vícios. É como se nós estivéssemos aqui encontrando meio termo, ou estivéssemos aqui misturando abordagens diferentes, sendo um pouco eclético, trazendo fluxo, né, que é uma carta que traz o fluxo, a mediação, nos impulsionando também para o novo, né? É como aqui seria a unificação de forças opostas para que a gente possa criar algo ou alguma coisa. Então vamos vibrar na felicidade, na luz, né? Vamos trazer aqui uma energia plena para que a gente foque sempre naquilo que é bom em nós, tá? Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que irei passar para você, bem como, né, a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 18, Caliel. Arcanjo de número 18 irá reger esta leitura. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 7, e a mensagem diz o seguinte: mesmo que esteja vivenciando adversidade, mantenha paciência, perseverança e fé. A verdade o fará triunfar. Invoque este anjo para ajudá-la através da oração a ampliar sua luz pessoal, atraindo assim tudo de melhor para você. Caliel, arcanjo de número 18, salmo para a conexão com esse anjo, com esse arcanjo, é o salmo de número 7. Bem, como indicação de leitura, eu trago o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, um clássico, né, sobre a saúde e a qualidade de vida do professor Hermógenes. E para aquelas que não conhecem o professor, professor José Hermógenes de Andrade de Filho, conhecido como professor Hermógenes, foi o pioneiro em medicina holística no Brasil, nascido em 1921, dedica-se ao crescimento espiritual dos seres humanos, dividindo
seu tempo no trabalho na Academia Hermógenes, na publicação de livros terapêuticos e de poesia, na produção de artigos para imprensa, na administração de cursos, seminários e teses para congressos científicos. Então, ele foi uma luz, né? Um mestre, abriu caminhos, trouxe expansão, né? Difundiu o yoga no Brasil. Então ele é uma referência, né? Onde o professor assim estiver, que a suprema energia divina o cubra de muita luz. E ele diz assim, no capítulo, né, na parte 3 sobre asanas, ele diz assim: asanas são posturas. Segundo a tradição, foi o deus Shiva que num gesto de bondade ensinou a esposa, a deusa Parvati, a Hatha Yoga, incluindo os asanas em número igual ou de todas as espécies de seres vivos que existem na Terra. Entre tantas, 84 são as principais. Desta, apenas algumas têm sido usadas frequentemente. A finalidade principal de um asana é sempre de natureza mental, vencendo a inquietude e a fragilidade da mente. Facilitam a concentração, criando condições de administrá-la. No entanto, as consequências benéficas sobre o soma, o corpo, não são menos profundas. No psíquico como no físico, os asanas melhoram os que os praticam. Doença, embotamento, dúvida, negligência, avoamento, indolência, ilusão e instabilidades emocionais, geradores de inquietação mental, não resiste à poderosa atuação dos vários asanas, quando praticadas com habilidade e assiduidade. E ele diz assim na contracapa: Hatha Yoga, também conhecida como Yoga de força, tem um poder de curar, de erguer, de apaziguar, de libertar. As práticas de asanas, posturas de yoga, que nos ajudam a desenvolver mais consciência corporal, e os exercícios respiratórios chamados pranayamas proporcionam flexibilidade, equilíbrio, melhor condicionamento e uma vida de excelente qualidade. E, a meu ver, também o foco, né, central nos chakras faz com que a gente tenha expansões e consciência. Por isso eu recomendo, né, Autoperfeição com Hatha Yoga do professor Hermógenes, para que a gente possa também ter a experiência e a expansão de cunho espiritual. Eu recomendo, né, este livro. Então, todo livro que eu recomendo aqui também faz parte um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o livro, bem como para o tarô de Waite e o baralho cigano que eu utilizo nessa leitura. Se você já leu, pratique yoga ou pretende, deixa aqui nos comentários um incentivo para que outras pessoas também possam mergulhar nessa energia, tá? Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.